Meus queridos e amados irmãos, eu quero cumprimentá-los a todos nesta manhã de domingo, dia 12 de abril de 2020, domingo de Páscoa. Eu quero cumprimentá-los a todos com a doce e preciosa paz do Senhor. Você que está nos ouvindo em casa, em qualquer parte do nosso Brasil e do mundo, nós queremos glorificar a Deus pela sua vida. Você, neste momento, está em sintonia conosco aqui. Nós estamos no Templo da Assembleia de Deus, aqui em Cordovil, Rua Piaíba, número 285, Brás de Pina, Rio de Janeiro. Nós queremos, neste momento, convidar os nossos irmãos para que curve a sua cabeça e, neste momento, nós estaremos falando com Deus. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, pela noite de paz que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade que estamos aqui, Senhor, para podermos, nesta manhã, ó Deus, falarmos desta lição tão maravilhosa, Senhor, da Escola Bíblica Dominical, pois a Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo a qual nós aprendemos, porque aqui está a Tua Palavra, e a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos. Ó Deus, abençoa os Teus filhos que nesta manhã irão ouvir a Tua genuína palavra, que será ministrada pela professora Josina Paulino. Ó Deus, abençoa nesta manhã, ó Deus, os Teus filhos, para a glória do Teu nome. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção, o hino da harpa, de número 258. Nós queremos convidar você que tem sua harpa, vamos cantar junto para a glória do nome de Jesus. Receba também o abraço do nosso pastor presidente, pastor Francisco José, que não pôde estar aqui nesta manhã, mas você com certeza pode receber nesta manhã um abraço do nosso pastor presidente e também do nosso pastor Alberto e de toda a equipe da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja sede. Vamos louvar o Senhor, 258. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando estou, em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu preste eu vou. Todos. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação.
Me esconde, Jesus Cristo, no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então o verei com os anjos do céu, e hinos de glória eu entoarei, aquele que por mim morreu. Todos juntos. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde, Jesus Cristo, no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Nós, neste momento, nós convidamos os nossos alunos, nossos irmãos, para que abra a sua revista. Estaremos fazendo a nossa leitura. Quero convidar a professora Josina para que, por gentileza, junto comigo, nós vamos fazer a leitura. Lição de número 2, 12 de abril de 2020. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Textuário. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. Verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está baseada no livro de Efésios, capítulo de número 1, versos de número 3, 4, do 9 ao 14. Então, eu estarei lendo os números ímpar e a professora Josina os pares. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia. Neste momento, eu quero apenas estar orando pela sua serva de Deus, a serva de Deus, irmã professora Josina, que estará ministrando a palavra de Deus. Deus eterno, aqui está a tua filha, que neste momento, Senhor, estará ministrando a tua palavra. Abençoa, Senhor, a tua filha, que será canal nesta manhã para milhares de pessoas, Senhor, e que aqueles que estão no seu lar, nos ouvindo e aprendendo a tua genuína palavra, que nesta manhã haja cura, haja libertação
e que teus filhos, ó qual estão ouvindo a tua palavra, cresçam em graça e em conhecimento para a glória do teu santo nome. É a oração que fazemos no nome glorioso de Jesus. Amém. Professora Josina. A paz do Senhor, queridos irmãos, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, amados professores, ministério da nossa igreja, os irmãos que nos ouvem, nos assistem pela internet. A paz do Senhor num domingo abençoado. Sei que hoje é um domingo que muitos gostariam de estar com muitas pessoas reunidas, né, um almoço de Páscoa, um domingo, mas devido às circunstâncias pode até ter reduzido, mas estamos na presença do Senhor e isso é que é o importante. E que todos que estão nas suas casas, reunidos ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, estejam glorificando o nome do Senhor e estejam agradecidos, porque estamos na presença do Senhor. Mais uma lição, é a lição número 2, falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. É uma lição que fala sobre a carta de Paulo aos Efésios. Recordando, no domingo passado, a professora Mércia fez a introdução sobre a quem foi dirigida a carta. É uma das cartas da prisão, uma das cartas que Paulo escreveu ali em momentos de aflição, mas essa carta nos chama a atenção, porque ele fala com tanta alegria das bênçãos em Cristo Jesus. E ele também nos revela a alegria e nos exorta a nos alegrarmos pelas bênçãos recebidas em Cristo. E é o que é o objetivo geral dessa lição: estabelecer, esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. A lição é dividida em 3 tópicos, que fala sobre a nova posição em Cristo, uma vida cristocêntrica neste mundo e o penhor da nossa herança, o Espírito Santo. Sendo que os objetivos têm como fazer com que os irmãos entendam por que a alegria de uma nova posição em Cristo. Se nós estamos hoje numa nova posição em Cristo, é porque antigamente nós estávamos numa posição anterior. E essa posição anterior, oposta à que nós estamos hoje, é a posição do que nós vivíamos, nosso mundo em trevas, numa vida de pecado, numa vida afastada de Deus, numa vida fora da comunhão de Deus. E o que muita gente pode achar que isso traz alegria, pode achar que temos momentos de felicidade. Mas são passageiros, momentâneos, transitórios, e nada se compara às bênçãos espirituais que nós vamos observar nessa lição em Cristo Jesus e que está na carta aos Efésios. Logo aqui no início da nossa lição, fala que a sublimidade. Quando nós começamos a estudar uma lição, ou eu acho que todos fazem isso, quem tem o hábito de meditar na palavra de Deus, de estudar a lição, de pesquisar, começa a observar termos diferentes, termos que às vezes não são comuns ao nosso dia a dia. E aí é sempre recomendável que estejamos com um dicionário ao lado para acompanhar melhor o estudo e aprender melhor a lição. Logo na introdução diz que nós devemos abordar, aí vem falando, grandeza, excelência, perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Sei que alguns ainda não conseguiram adquirir ainda a lição, mas os que estão acompanhando, vem que logo ali na introdução fala da sublimidade, da excelência de que são as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por isso o título da lição, sublimidade. O que é sublime para você? O que é de especial? Algo inefável, sublime. Essas são as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Só que no nosso ponto 1, que fala da nossa nova posição em Cristo, é dividido em 3 pontos. Fala de uma doxologia, das bênçãos espirituais e da nossa nova condição. Já começando nessa palavra doxologia, que às vezes as pessoas podem dizer, mas o que é uma doxologia? O que quer dizer esse termo aqui nessa nossa lição? Doxologia vem da palavra dox, glória, logia, de logos, palavra. É a manifestação do louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltação, de elogio, de elevação da pessoa de Deus
observando os seus atributos. Às vezes nós elogiamos a Deus com os nossos sentimentos, mas a exaltação, a verdadeira adoração, o louvor e exaltação ao nome do Senhor, a presença de Deus, a sua pessoa, é pelo que Ele é, não pelo que Ele dá. E pelos seus atributos que nós conhecemos. E Paulo, aqui na carta aos Efésios, logo no primeiro capítulo, ele começa com um hino de exaltação a Deus, um louvor de exaltação a Deus. Mas por que ele faz isso, se ele estava na prisão? É uma carta provavelmente escrita quando ele estava em Roma, na prisão. É como chamada carta prisional. Por que ele se alegra, ele fala com tanta particularidade, com tanta clareza, exaltando a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, a alegria de nos ter revelado o seu mistério e nos trazer bênçãos espirituais. Porque ele exalta que na nossa vida cristã, e ali como ele está passando até uma necessidade, era para ele estar triste, murmurando, mas ele está alegre, porque a ele foi revelado, através do mistério da salvação, através do plano da salvação, que nós temos bênçãos infindáveis em Cristo Jesus. Aqui no nosso título fala de bênçãos espirituais, e daqui a pouco nós vamos falar que se existem bênçãos espirituais, existem bênçãos naturais, bênçãos materiais. Mas a exaltação é que as bênçãos espirituais suplantam tudo aquilo que nós possamos ter nessa vida, das bênçãos naturais e bênçãos materiais. E aí ele fala, ele exalta ao Senhor. Essa doxologia, esse hino, é como se fosse um salmo de louvor, de adoração a Deus, que Paulo escreve. Ele exalta, logo na abertura dessa epístola, dessa carta aos Efésios, a grandeza, a soberania de Deus, que nós vamos ver durante a lição, que ele, com o universo, com tudo que ele formou, que ele criou, ele pensou no homem, em toda a sua miserabilidade, em toda a sua necessidade, em toda a sua fraqueza. Ele pensou e derramou o seu amor para conosco. E é isso que traz aqui na nossa lição. Logo nos versículos 1, que o 1 e 2 fala sobre uma dedicação a quem ele está escrevendo a carta, é uma apresentação, mas logo no versículo 3 do capítulo 1 de Efésios, fala: bendito, exaltado, louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui tem termos que eleição, lembra, eleição, predestinação. Nós não vamos entrar nesses termos, nessa doutrina, nós vamos entrar nesses ensinamentos hoje, porque esses são assuntos da próxima lição. A próxima lição fala eleição e predestinação. Mas você pode ficar curioso, então o que é? Por que eu fui eleito? O que é ser eleito em Cristo, desde a fundação do mundo, para usufruir das bênçãos espirituais da salvação? É o que essa lição explica. E se fala que existem bênçãos espirituais, é porque se contrapõe a outro tipo de bênção, que são as bênçãos naturais. Você pode ficar perguntando, se eu tenho direito, se eu agora estou usufruindo das bênçãos espirituais através da salvação, e as outras bênçãos? E quem não é salvo? Só para você ter uma ideia, se você olhar um dia que você acordar, só em você acordar já é uma bênção natural, que é a bênção da vida. Se você olhar para o céu e ver um céu azul, um sol brilhante, um calor, muitos vão à praia, muitos vão passear, muitos vão visitar parentes, vão fazer uma caminhada, isso é uma bênção natural. O alimento que você, às vezes, passa em sítios, quando você vai para o interior, você passa na estrada, muitas árvores frutíferas estão tão abarrotadas dos seus frutos que eles sobejam até pela beira da estrada. E que o dono não se importa se você sair do seu carro, sair da sua caminhada, e lá apanhar uma fruta e comer. Isso é uma bênção natural. E as bênçãos naturais que estão ao alcance, estão ao alcance de todos, dos justos e dos injustos, dos salvos ou dos ímpios, daqueles que amam a Deus e daqueles que não amam a Deus. Bênçãos naturais são dadas a toda a humanidade.
Todos podem usufruir e devem usufruir das bênçãos naturais, do sol, da chuva, do dia, da noite, do tempo quente, do tempo frio, da companhia, da vida social. Todos aqueles que você pode conhecer, que até são homens ímpios, que são homens que fazem maldade, eles usufruem da bênção natural. Eles usufruem de uma vida social. Eles podem ter filhos, são bênçãos naturais. Mas aquele que tem Cristo, aquele que tem a salvação em Cristo Jesus, ele, além de usufruir das bênçãos naturais, ele também tem direito de usufruir das bênçãos espirituais que são dadas através da salvação. São-nos concedidas em Cristo Jesus através da salvação, na nova posição que alcançamos diante do Senhor Deus. Essas bênçãos são elencadas aqui logo no nosso ponto 2, o subitem 2, do ponto 1 da nossa lição, e que está no capítulo 1 da carta aos Efésios, do versículo 3 ao 14. Aqui diz que ele nos elegeu para sermos santos, nos predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, nos remiu através do sangue de Cristo, nos acolheu por sua vontade redentora, nos revelou a palavra da verdade, nos selou com o Espírito Santo da promessa e ainda nos garantiu a validade dessa promessa, ou seja, garantiu-nos a vida eterna. Mas então quer dizer que quem está salvo tem as bênçãos espirituais. E as bênçãos materiais? E as bênçãos naturais? Ganha duas vezes. Porque quem está em Cristo Jesus também continua usufruindo das bênçãos naturais, ou seja, essas bênçãos são potencializadas, as bênçãos naturais. Mas que aplicação prática tem isso na nossa vida hoje? Tem na nossa lição. Tem na nossa lição que Paulo ele quer que nós prestemos atenção que a nossa alegria não está nas coisas naturais deste mundo. A nossa alegria não está em vivermos somente a vida natural. Está em viver a vida abundante, que é a vida em Cristo Jesus, que é a vida de salvação em Cristo que Deus nos concede. As bênçãos naturais, nós vamos continuar tê-las, só que elas serão potencializadas vivendo em Cristo Jesus e através também das bênçãos espirituais. Isso também nos traz um alerta, porque muitas pessoas às vezes confundem que quando eles têm uma vida que eles supunham que era uma vida feliz, tinham até momentos de felicidade, sim, momentos de riqueza, momentos de abundância, mas quando eles aceitam a Cristo e começam a ter uma mudança radical na sua vida para que o Senhor faça uma limpeza e traga uma mudança através da salvação, e ele não tem atenção para as bênçãos espirituais que são a garantia que são garantidas na nossa salvação. E aí eles começam a dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor pelas bênçãos naturais, pelas bênçãos materiais. Tem o direito, mas acontece que as bênçãos espirituais, elas sobrepujam, elas são mais sublimes que as bênçãos naturais. Devemos ter as bênçãos naturais? Sim, mas nada se compara a sermos chamados de filhos de Deus. Nada se compara a termos o Espírito Santo que nos ajuda a viver nesta vida, também usufruindo das bênçãos naturais e sabendo aproveitá-las e valorizá-las mais ainda. E sabendo que nos dias que pode vir uma tempestade, não é dia de sol, pode faltar o pão ou a carne e termos um alimento mais simples ou mais humilde, mas com as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus, nada disso nos aflige, nos entristece, nos aborrece, porque as bênçãos espirituais nós temos em Cristo Jesus. E aqui no nosso ponto 3 diz que nessa nova condição, daqueles que são salvos, temos essa garantia. Em Hebreus capítulo 5, versículo 9, diz que Jesus nos garantiu isso. O versículo diz, Hebreus capítulo 5, versículo 9, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário, ele consumou o sacrifício para a nossa redenção eterna. E aí ele nos garantiu as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por isso que na nossa lição diz que nós estamos aqui numa nova posição. Porque antes
nós estávamos uma vida em pecado. Antes nós nos aborrecíamos, nós vivíamos correndo atrás das bênçãos naturais. E quando nós não as tínhamos, nós não tínhamos o que substituir ou o que nos alegrar. Mas em Cristo Jesus nós temos tantas bênçãos naturais, quanto as bênçãos espirituais que advêm da salvação em Cristo Jesus. E aí o resumo do tópico 1, que são as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus, possibilitam uma nova vida em Cristo. E, portanto, nós devemos lhe agradecer, nós devemos ser gratos, nós devemos louvar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor, porque nós temos as bênçãos da salvação. Porque bênçãos naturais todos podem usufruir, certo, pastor? Mas as bênçãos da salvação, somente aqueles que aceitam e creem em Cristo Jesus e no seu sacrifício na cruz do Calvário. E aí nós passamos para o ponto 2. No ponto 2, nós temos uma vida cristocêntrica neste mundo. Eu não sei se vocês já ouviram alguma malcriação de algum filho, que às vezes, quando a gente pede que ele faça alguma coisa, ou um pai exige um pouco mais daquele filho, geralmente adolescente, que ele já começa a responder um pouco mais, aí ele diz assim: eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir a este mundo, eu não tenho culpa da família que eu escolhi, eu não tive culpa de nascer num lar assim, eu não pedi os pais que eu tenho. Nós já ouvimos isso. Alguns pais já ouviram essa reclamação. E vocês já pararam para pensar, eu hoje também, lendo essa lição, parei para pensar, que às vezes também nós fazemos esse tipo de malcriação para com Deus? Às vezes nós falamos assim: por que eu vou ficar me sacrificando, me esmerando, buscando sempre as bênçãos espirituais, ou buscando uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de santidade, se eu não tive culpa, se quem pecou foi Adão? A gente não fala assim: a culpa é da Eva, quem mandou ela desobedecer? Eles desobedeceram, agora nós nascemos em pecado, agora nós nascemos sob a condenação do pecado, agora nós estamos aqui pagando as consequências, sofrendo as consequências de uma natureza pecaminosa. Nós também fazemos essa malcriação para com Deus. Nós também, às vezes, falamos assim: eu não tive culpa de nascer assim. Isso é com Adão, com Eva, isso não tem nada a ver com isso. Mas Deus é tão misericordioso, e é por isso que Paulo, aqui no início, ele estava adorando a Deus, porque antes da fundação do mundo, antes de chegar a minha geração, antes de chegar o meu nascimento, antes de chegar o seu nascimento, a sua geração, antes daqueles que ainda estão nascendo, os bebezinhos que ainda estão vindo aí neste mundo, estão vindo aí por esses dias, antes deles nascerem, Deus, já antes da fundação do mundo, já havia garantido a salvação e a comunhão da nossa vida com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, predestinados para viver em Cristo antes da fundação do mundo, porque Deus, já na sua presciência, já sabia: eu sei que vai nascer uma geração que, por consequência do pecado original, por consequência da situação, da posição de Adão lá no Éden, da desobediência de Adão, de Eva, vai nascer uma geração de humanos, geração da humanidade em pecado. Só que eles não pediram para nascer assim. Então, Deus, na sua presciência, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu infinito amor, que é o que é adorado aqui, é exaltado aqui, no início do capítulo da carta aos Efésios, na sua infinita misericórdia, Ele teve amor por nós. E esse hino que Paulo fala, que ele exalta a expressão máxima do amor de Deus, que é entregar o seu Filho na cruz do Calvário para morrer por nós, para garantir a nossa comunhão com Deus através dele, para garantir a nossa salvação através do sacrifício de Cristo Jesus, através do sacrifício do seu Filho. E daí nós não reclamaríamos mais: não foi culpa minha, eu não nasci, quando eu nasci o pecado já estava lá. Mas por causa disso, para que nós tivéssemos essa condição de sermos declarados não culpados, inocentes, diante do mundo, diante do inimigo, diante de Deus, foi que Cristo morreu por nós.
E essa salvação foi garantida antes da fundação do mundo. E essa é uma prática, é uma verdade prática, é uma aplicação prática desse ponto da nossa lição. Que isso tudo está garantido para nós nessas verdades espirituais, nessas bênçãos espirituais que nós conseguimos em Cristo Jesus. A revelação do mistério. Que mistério é esse? É um mistério. Como nós vamos imaginar? Nossa mente não pode alcançar, não pode explicar com as nossas palavras, com a limitação do nosso intelecto, que um sacrifício já foi elaborado, já foi programado antes da fundação do mundo. E isso tira da ideia das pessoas, ou tira do ensino das pessoas, que diz que Deus foi pego de surpresa, que Deus lançou um plano B e que Deus não sabia que isso ia acontecer. Não. Deus já havia arquitetado tudo desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Desde o início, na Trindade, já havia proclamado o resgate da humanidade. A revelação desse mistério, a frase descobrindo o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculto desde a fundação do mundo, oculto aos homens. E oculto para quê? Na maturidade de uma vida cristã, pudéssemos entender o mistério da salvação, que é o que está em Cristo Jesus. Em Colossenses, capítulo 1, versículo de 16 a 20, não vamos ler aqui por causa do tempo, mas leiam aí nas suas casas, lendo na revista, para que entendamos o plano da salvação, que essa vontade divina é revelada através, segundo a sua vontade, segundo o seu beneplácito, de acordo com o que lhe agrada, de acordo com o seu amor e misericórdia, que todos alcancem a salvação em Cristo Jesus. E aí, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, que também é uma outra carta de Paulo aos romanos, só que é o povo de Roma, a igreja que estava em Roma, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que nós venhamos a usufruir e experimentar as bênçãos de Deus na nossa vida aqui na terra, que são as bênçãos da salvação. Mas é preciso que nós tenhamos, ele fala: rogo-vos, clamo que vocês atentem para o amor de Deus derramado sobre a humanidade, para o amor de Deus através da sua misericórdia, que ele, antes de que você nascesse, já sabendo que viria nessa natureza pecaminosa, ele já tinha o plano da salvação para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para que nós não vivêssemos afastados de Deus, porque não é plano dele que vivamos afastados do Senhor. A salvação nos resgata a comunhão com Deus, e isso é maravilhoso para nós. Nessa vida cristocêntrica que nós vivemos nesse mundo, é que nós vivemos e usufruímos das bênçãos da salvação. O mundo não conhece, o mundo não entende, o mundo não discerne o que é espiritual. Por isso, essa revelação do mistério é para aqueles que aceitam a Cristo Jesus, para aqueles que ouvem a sua palavra, para aqueles que creem no sacrifício do Filho de Deus, para que possam usufruir desta vida. Por isso, as bênçãos espirituais só são vividas em Cristo. Nós vivemos essa vida em Cristo. Não há como viver as bênçãos espirituais, não há como receber, não há como usufruir, desfrutar das bênçãos espirituais, se não for em Cristo. No nosso próprio texto, na nossa leitura bíblica em classe, aqui no versículo 12, diz que com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Aqui Paulo, quando ele estava falando uma carta aos Efésios, ele estava primeiro falando dos judeus. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, porque a revelação, a verdade, a palavra foi dada aos judeus em primeiro lugar. Mas depois ele diz: em quem também vós estáis, vem falando para outros, para os gentios,
vem falando para que os que vêm aceitar a Jesus, a igreja de hoje, que não é de judeus, é de gentios, é de todos os povos que aceitam a Cristo Jesus, esses vêm para também ouvir a palavra de Deus e usufruir das bênçãos em Cristo Jesus. Nós, os que estamos em Cristo, usufruímos das bênçãos espirituais. E para nós é revelado esse mistério. E aqui diz logo no subtópico do ponto 2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Todas as coisas, tanto os homens, todos os povos, raças, tribos e nações, e também toda a natureza, na plenitude dos tempos, no final dos tempos, quando for feita a restauração de todas as coisas vão convergir de novo a Cristo, Filho de Deus, porque é um plano elaborado desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. E, neste sentido, tudo que o pecado tocou, a natureza, que no início, lá no Éden, o jardim, as plantas frutíferas, tudo era para o usufruto do homem, naturalmente, mas através do pecado entrou a dor, entrou a morte, entrou a doença, a enfermidade, entraram as tristezas. Tudo isso vai ser restaurado na plenitude dos tempos. E essa declaração tem uma conotação universal. A ideia de que todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, cabeça da igreja, e também a cabeça de o universo, de todo o universo. Só que aqui, esse é um ponto que vai ser explicado mais bem, explanado na próxima lição. Não quer dizer que, então eu sou salvo, vivo naturalmente, fico tranquila, fazendo o que bem me entende, fazendo a minha vontade, fazendo do jeito que eu quero, porque, no final das contas, todo mundo vai ser salvo, vai estar tudo bem. Não, não é isso que a carta de Efésios nos explica. A carta de Efésios diz que, em Cristo, nós temos a garantia da salvação. Em Cristo, nós temos a certeza de que seremos salvos e a natureza também será restaurada. Porém, aqui no ponto 3, que é para onde nós vamos agora, há um penhor. Cristo, ele veio, teve seu ministério aqui na terra, salvando, curando, trazendo a palavra, foi crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia. Mas, quando ele subiu, ele falou, eu vou para o Pai, mas deixo-vos o Consolador, o Espírito Santo, que é em quem nós temos o penhor da nossa promessa. Eu não sei se você tem essa lembrança, mas eu tenho essa lembrança, talvez o pastor Washington, mas algumas pessoas tinham lembrança que há essa instituição ainda até hoje, a Caixa Econômica Federal, mas havia uma época em que as pessoas penhoravam aquilo que tinha de mais valor na sua vida, porque estavam precisando de um certo valor monetário. Penhoravam a aliança de casamento, que naquela época a aliança era uma aliança grossa, né, bem calibrosa, ouro, né, um ouro bem pesado, se penhorava na Caixa Econômica, penhoravam joias de família, cordões com pedras preciosas, e colocavam lá em troca, né, em substituição a um valor que elas estavam precisando naquele momento. Então, havia lá uma carta, uma tutela, dizendo, olha, você deixou seus penhores aqui, os seus valores aqui, em penhor desse dinheiro que nós estamos passando para você, estamos lhe ajudando. Porém, há um prazo para isso aqui ser resgatado. Se você não vir buscar, você vai perder seus valores. Isso é uma ilustração para o penhor da nossa herança hoje. Nós temos uma herança em Cristo Jesus. E quem nos dá o penhor desta herança, quem está diante de Deus, trazendo garantindo o penhor dessa herança, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está nas nossas vidas, dando-nos condições de vivermos esta vida numa nova posição, de vivermos esta vida em Cristo Jesus, de não darmos nem direito de dizermos, mas eu sou pecador, eu nunca vou agradar a Deus, eu não vou conseguir chegar ao que Deus quer, eu vou estar sempre pecando, eu vou estar sempre caindo. O Espírito Santo nas nossas vidas, ele nos dá a condição de permanecermos de pé. Ele não só nos presenteia com as bênçãos espirituais, mas ele nos garante vivermos uma vida de salvação,
uma vida numa nova posição, não uma vida de pecado, não cumprindo a concupiscência da carne, não cumprindo os desejos da nossa carne, não cumprindo a nossa vontade, mas agradando a Deus. Por quê? Porque esse penhor, ele faz isso para que nós esteja garantido a nossa herança, para que aquilo que está lá penhorado em Deus, que são os valores, que é a nossa vida, seja garantido até o dia de recebermos a nossa coroa, até o dia de o Senhor ou levar a sua igreja, ou sermos resgatados e estarmos com Ele. Mas, na Caixa Econômica, a irmã falou que, naquela época, alguém podia perder o seu penhor, podia perder os seus valores. O dinheiro podia ir embora, porque eu não fui lá e não resgatei a tempo. E a salvação eu também posso perder? O Espírito Santo pode deixar de ser o meu penhor? Se você o extinguir, se você deixar de procurá-lo, se você não se encher do Espírito, se você não deixar que ele domine a sua vida. Se lembra que lá no início eu falei das bênçãos naturais, das bênçãos materiais? Se nós vivermos somente olhando para as coisas desta terra, desejando as coisas desta terra, desejando os bens materiais, desejando os bens naturais, e deixando de valorizar, viver e usufruir, desfrutar das bênçãos espirituais que o Espírito Santo nos garante e nos capacita e nos ajuda e nos garante a termos a cada dia, nós vamos perder. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que, diante do Senhor, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós não venhamos, e se venhamos a fraquejar, não venhamos a desistir da nossa salvação, não venhamos a perder a nossa salvação, não venhamos a abrir mão da salvação. Ele nos esclarece, Ele nos dá o entendimento, Ele nos ajuda, Ele é o intérprete da palavra de Deus, Ele é o intérprete da Bíblia. Quando nós lemos e nós não entendemos, é Ele que nos esclarece, para que nós entendamos a vontade do Senhor. É Ele que lá, quando diz, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é Ele quem nos ajuda nisso, é Ele quem nos garante, quem nos auxilia. Mas se nós o desprezarmos e se nós o extinguirmos, se nós não valorizarmos a presença do Espírito Santo em nossa vida e não quisermos ter comunhão com Ele, simplesmente Ele se afasta de nós, nós voltamos à condição anterior. Se o ponto 1 da nossa lição é uma nova posição, que nós estamos diante de Deus, porque agora estamos em Cristo Jesus, sem o Espírito Santo, nós voltamos à posição anterior. Sem o Espírito Santo, nós voltamos à posição carnal, à posição natural, à posição de afastados de Deus, fora da comunhão de Deus, fora da comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, sem o penhor, sem o agir do Espírito Santo na nossa vida. Isso nós vamos ver nas demais lições, explicações das demais lições, que nós temos mais 12 lições aqui, ainda no decorrer dessa revista. Aqui é só uma panorâmica do que são as bênçãos espirituais e quem nos garante isso, que é o Espírito Santo. Aqui diz que o Espírito Santo é o selo da nossa fé. Antigamente, para que uma carta tivesse valor, ela tinha que ser selada. Senão, ela tinha que ser entregue em mãos. Se não fosse entregue em mãos, se passasse pelo correio ou tivesse que percorrer longas distâncias, ela era selada. E esse selo dizia que ela tinha um valor, porque quanto mais selo, mais importância, mais valor tinha aquela carta, e de quem vinha aquela carta. De um selo, aí vem do seu destinatário para o remetente, de quem estava enviando aquela carta. E hoje nós temos como selo na nossa vida o Espírito Santo. Ele é o selo da nossa fé em Cristo. Logo no versículo 13, aqui de Efésios, capítulo 1, diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa, que promessa? A promessa que foi feita lá em Joel, lá no Antigo Testamento, que viria o Espírito Santo e nos daria visões, encheria, os velhos teriam visões, os novos teriam sonhos. A promessa do Espírito Santo, que é o Consolador, que Cristo falou, eu vou, mas não deixarei órfãos.
vos enviarei o Consolador. Este é o Espírito Santo prometido que está conosco, que está na igreja, que está adornando a igreja, que está concedendo os dons para que a igreja possa se adornar, possa se revestir de autoridade e poder para poder prosseguir neste mundo, para nós podermos falarmos de Cristo neste mundo, para vivermos em Cristo neste mundo, sem nos corrompermos, sem nos afastarmos do Senhor. Pecamos, mas não vivemos no pecado. Pecamos porque somos humanos, somos falhos, nós não somos perfeitos, não alcançaremos a perfeição aqui na terra. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos auxilia. Se erramos, ele nos alerta, está errado, nos ajuda a corrigir, intercede por nós diante do Senhor, diante de Deus, e ele nos concede uma vida de abundância, uma vida de alegria. Essa é uma das bênçãos espirituais, a alegria no Espírito Santo. Quando Paulo empregou a expressão, em Efésios, quis dizer que o Espírito Santo virá para transmitir sabedoria e revelação, a fim de podermos conhecer melhor a Deus e sermos informados a respeito das implicações dessa nova vida em Cristo Jesus. Sem o Espírito Santo, nós vamos perder os nossos valores. O penhor vai se desfazer, porque o Espírito Santo é que garante que nós vamos ficar ali em Cristo Jesus e garantir o nosso penhor até a vida eterna, até nós encontrarmos com o Senhor face a face, até estarmos diante de Deus, regozijando e para sempre com Ele. Esse penhor não deve ser menosprezado, não deve ser substituído por bênçãos materiais, não deve ser substituído por bênçãos naturais. Nós devemos permanecer em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Espero que você tenha entendido que essa foi uma ilustração bem simples, mas que possa lembrar, pelo menos a quem já teve esse penhor na Caixa Econômica, ou a gente dá um penhor em troca, saber que o Espírito Santo, ele está ao nosso favor, ao nosso lado, para garantir que nós tenhamos a vida eterna, que vivamos a vida de salvação até Cristo Jesus nos chamar ou levar à sua igreja. E o Espírito Santo também é Deus. Ele faz parte da Trindade. Só que é uma pessoa que poucas vezes nós estudamos ou prestamos atenção nele. E em Efésios, Paulo, ele, não logo no início, no capítulo 1, mas ele nos exalta, ele nos exorta a atentarmos para as bênçãos espirituais, a atentarmos para uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus, não dominada pela carne, não dominada pelas coisas naturais, pela nossa própria vontade humana. Porque se nós não atentarmos para o Espírito Santo, dificilmente nós levaremos uma vida de salvação com alegria. E Paulo, estando na prisão, ele estava alegre. Ele estava exultando, ele reconhecendo, discernindo o bem que Deus nos dá, o quão maravilhoso é o nosso Deus, porque o Espírito Santo nos faz isso. E, em conclusão à nossa lição, a porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado, resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao eterno Deus. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio, toda a vontade, todo o propósito de Deus estará plenamente executado. Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu já ouvi muitos crentes falando, para que, quando eles respondem à pergunta que alguém fala, por que nós nascemos? Por que o homem está aqui? Mas o homem é a coroa da salvação. O homem está aqui para a glória do Senhor. Aqui, só no capítulo 1 de Efésios, no versículo 6, no versículo 12 e no versículo 14, aqui Paulo fala 3 vezes, para o louvor da glória de Deus. Nós estamos em Cristo para o louvor da glória de Deus. E você já parou para pensar nisso? Você já atentou nesta verdade prática, que é um dos propósitos da nossa lição, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel na salvação, no plano da salvação, na nossa vida,
Você já parou para pensar que glorificar o nome de Deus é viver no Espírito? Nós temos que viver para o louvor da glória de Deus. Como? Com a nossa natureza humana? Jamais conseguiremos. Elogiando a Deus todo dia? Não conseguiremos. Nossas palavras são simples, não expressam aquilo que o Senhor merece ouvir de nós. O nosso louvor, cantar hinos bonitos, hinos melodiosos, também não. Pode fazer parte, mas não é isso. Mas a nossa vida no Espírito, a nossa vida em salvação, a nossa vida da nova posição diante de Deus, através do domínio do Espírito, através do frutificar do Espírito na nossa vida, através do agir, deixarmos o Espírito Santo agir na nossa vida, aí sim, a nossa vida será todos os dias, todas as 24 horas do tempo que nós temos, para louvor da glória de Deus. Aí sim nós vamos viver glorificando o nome do Senhor. Não está lá na oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Como eu vou glorificar o nome do Senhor? Como eu vou santificar o nome do Senhor, se Ele já é santo? Vivendo em santidade através do Espírito Santo. Aqui tem 3 expressões: para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para a glória de Deus. Paulo exalta, vivamos no Espírito. Em outras lições, mais lá na frente, nós vamos ver como é viver sob o domínio do Espírito Santo. Mas nessa lição, nós temos aqui um objetivo de mostrar que Ele é o penhor da nossa salvação. Ele está na Trindade, Ele é da Trindade, Ele faz parte da Trindade e Ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus, está na Trindade. E no plano da salvação Ele tem parte importantíssima em nos fazer viver todos os dias aqui nessa terra salvação. As bênçãos da salvação, não só bênçãos, mas viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Vivamos então para o louvor da sua glória em Cristo Jesus, através do domínio do Espírito Santo de Deus. Essa é uma lição também quase que introdutória, porque se nós começarmos a entrar muito nesses assuntos, nós vamos tomar os assuntos das próximas lições, que a próxima lição já vem eleição e predestinação, as outras lições vêm a iluminação espiritual do crente, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, essa lição, que é uma lição assim, mais rápida, quase que ainda estamos no capítulo 1 da carta de Efésios, espero que é para que nós tenhamos o objetivo, tenhamos a atenção, tenhamos o cuidado de vivermos uma vida em Cristo, uma vida de salvação, não buscando o que é natural, não buscando o que é terreno, mas buscando a Deus, buscando a presença de Deus, glorificando o seu nome, porque Ele tem bênçãos para nos dar. Que o Espírito Santo fale melhor, fale mais aos nossos corações a cada dia. Vou passar a palavra ao pastor Washington, para que faça as considerações finais dessa lição número 2. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos gratos a Deus por ter nos proporcionado esta manhã com esta lição, e a professora Josina, com excelência, ministrou esta palavra que com certeza muito nos ajudou e alegra o nosso coração e traz para nós um aprendizado e crescimento para a nossa vida. Nós queremos dizer aos irmãos que estão nos ouvindo, você que queira cooperar com o departamento social da nossa igreja, a nossa igreja está aberta todos os dias. Então, você pode estar aqui, ouvir, entregar o seu quilo para o departamento social da nossa igreja. Sempre tem um pastor, um obreiro, um funcionário da igreja que poderá recebê-lo aqui. Nós estamos, professora Josina, ajudando muitas famílias que estão necessitadas. Também eu quero aproveitar o momento, nós estaremos
levantando um clamor, orando pelo diácono Afrânio, que precisa das nossas orações. Há alguns pedidos de orações que têm chegado, alguns irmãos que estão enfermos. Oremos pelo pastor Adilson, que é pastor ali na congregação de Furque Mendes, o seu irmão também, se não me falha a memória, pastor Jailson, professor do IBED, e alguns outros pedidos de orações de alguns irmãos de congregação que necessitam das orações. Também você que queira trazer a sua oferta, o seu dízimo, eu vou pedir daqui a pouquinho para que o nosso irmão coloque aí o número da conta bancária, o banco, a agência, e você também que queira trazer aqui na nossa igreja também. Há um texto da palavra de Deus que diz assim, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, de tudo o que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Interessante, professora Josina, que aqueles que amam a palavra de Deus, ele está estudando a lição, não pode estar aqui no momento, até queria que depois que mostrasse, só está eu, a professora Josina, e nós estamos atendendo ao pedido do governador, do presidente, né? Então, muitos irmãos estão assistindo a escola bíblica dominical em casa. E o texto também, em Provérbios, no capítulo 4, do verso de número 5, diz assim, versículos 5, 6 e 7. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuís, adquire o conhecimento. Exalta-te, e ela te exaltará, e abraçando-a, ela te honrará. A nossa próxima lição, e você já pode começar, né, professora Josina, a estudar, que será a lição de número 3. Falará sobre a eleição e a predestinação. Que Deus continue abençoando a professora Josina. Os irmãos que estão em casa, levem nas suas orações o compromisso de estar orando por essa serva de Deus, que sempre amou e continua amando o ensino da palavra, a palavra de Deus. Deus em Cristo abençoe. Ore também pelo nosso superintendente, pastor Alberto, o nosso também presbítero, missionário Sérgio, que sempre dá todo o apoio, todo o corpo docente aqui da Escola Bíblica Dominical. Nossa Escola Dominical, sempre todos os domingos, das 9 às 11 da manhã, também à noite. Hoje à noite nós teremos também um grande culto de louvor e adoração a Deus, que será transmitido também aqui diretamente do Templo da Assembleia de Deus, aqui na rua Piaíba, número 285, em Brás de Pina. Nosso pastor presidente, pastor Francisco José da Silva. Eu quero, neste momento, orar pelos enfermos, aqueles que estão enfermos. Sempre na escola dominical fazemos isso. E nós vamos orar e logo após estaremos orando pelo término. Melhor, eu vou convidar a senhora para que ore pelos enfermos, apresente esses irmãos que estão com enfermidade. E eu creio que a boa mão do Senhor, o Senhor que é médico por excelência, creio e cremos que o Senhor está banindo todo mal, tudo aquilo que esteja no seu corpo físico lhe afetando, caia por terra agora, em nome de Jesus, e receba cura, a paz que excede todo entendimento esteja em teu coração. Professora Josina. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai querido, estamos diante de ti, Senhor, suplicando, em primeiro lugar agradecendo
pelas bênçãos derramadas, por aquilo que nós temos garantido na nossa salvação através do sacrifício do Teu Filho amado, Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Nós sabemos que pela Tua palavra diz que Ele, pelas Suas pisaduras, nós fomos sarados, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E é nessa palavra, Senhor, que nós cremos, que nós confiamos em Ti, que nós sabemos que a Tua promessa, ela é fiel. Nós colocamos diante de Ti todos os pedidos daqueles que, Senhor, que estão num leito de enfermidade. O diácono Afrânio, o pastor Adilson, o seu irmão Jailson, outros irmãos que nós não sabemos o nome agora, que não me vem à mente, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, conhece todas as coisas. Tu sabes, Senhor Deus, aqueles que estão necessitando de saúde agora. A palavra de Deus diz que Jesus falou que Ele veio para os que são enfermos, porque os sãos não precisam de médico. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós lhe pedimos, estende a Tua mão e o Teu olhar de misericórdia e sara todos esses enfermos, sara as suas feridas, supre as suas necessidades, dá-lhes saúde para que eles possam voltar ao convívio familiar, para que eles também tenham em seu coração a gratidão, para que eles reconheçam a potente mão de Deus, a poderosa mão de Deus sobre as suas vidas. Senhor, estende a mão àqueles aos leitos de hospitais, aqueles também que são seus servos, que nós não conhecemos, de outras denominações, de outros ministérios, de outras igrejas que nós não conhecemos, mas creem em Ti e citam a Tua palavra e creem na Tua palavra, Senhor, que é poderosa para nos curar. Sê, Senhor Deus, com os servos daqui desta igreja, sê com o pastor desta igreja, dá saúde, dá, Senhor Deus, força e vigor para continuar levando este ministério diante de Ti. Senhor, e fica conosco. Nós te agradecemos e nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então hoje à noite, o nosso culto às 19 horas, você divulgue. Eu quero agradecer às centenas de pessoas que participou, os nossos internautas, pelas redes sociais, pelo site da nossa igreja. E também, você pode estar ouvindo também a nossa rádio, nossa rádio ADMC, que será colocada aí no visor, aí para que você possa também ouvir a nossa rádio durante todo o dia. Deus em Cristo abençoe e aguardamos por você às 19 horas no nosso grande culto de louvor e adoração. Um bom domingo para você, que Deus em Cristo abençoe. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos por esta manhã, aonde aqui nos reunimos para adorar e bendizer o Teu nome, pelas centenas de famílias, lares que estão assistindo, Senhor, este culto, este momento, Senhor, da escola bíblica dominical, que o Senhor continue guardando, preservando as famílias, ó Deus, abençoando o Teu povo que Te adora na beleza da Tua santidade. Guarda, Senhor, e protege o Teu povo e não deixa faltar nada na sua casa, no seu celeiro, multiplicando, dando saúde. Ó eterno Deus, te pedimos pela cidade do Rio de Janeiro, pelos estados do nosso Brasil, pelo presidente da República, ó Pai eterno, nós te pedimos a Tua bênção para a nossa nação brasileira. Senhor, ela sofre, passa por um processo, ó Deus, difícil na área da saúde, da economia. Repreende este mal e traz a paz que excede todo entendimento, trazendo cura, banindo toda praga, toda peste que vem assolar a terra. Te pedimos, Senhor, e queremos declarar nesta manhã que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Outras nações que também estão sofrendo, pessoas estão morrendo. Nós te pedimos que a Tua
boa mão esteja sobre estes lugares, trazendo salvação, cura e libertação, e que estas vidas e que outras nações reconheçam que Tu és o Senhor dos senhores. Assim, ó Deus, nesta manhã, somos gratos por tudo que o Senhor proporcionou a nós nesta casa. Leva-nos em paz e continua guardando também os que estão nos ouvindo, Senhor, através, Senhor, das redes sociais. Assim, ó Deus, te pedimos que Tu nos conceda um domingo maravilhoso na Tua presença e que possamos fazer também do nosso lar um santuário de louvor e adoração ao Teu nome. É a oração que fazemos na manhã deste dia, no nome glorioso de Jesus. Amém e amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que com alegria aguardam a volta do Senhor Jesus. E que todos digam, amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe a todos e conceda um domingo abençoado. Amém.